Olha, Edu, é profundamente lamentável, me solidarizo aqui com a torcida do Guarani. É claro que eu procurei aí, nos meus comentários, tentar criar um fato novo, né? Mesmo que um factoide, no sentido de dizer o Guarani vai ganhar, eu tô sentindo isso, para tentar melhorar um pouquinho essa atmosfera que nós vimos aí no jogo. E olha, que a gente não tem essa convicção, né? Brincadeiras à parte, mas o Guarani não passa pra gente esse tipo de confiança, né? Não passa esse tipo de convicção de que possa entrar na partida e realmente envolver o adversário, de que possa entrar na partida e realmente conseguir uma apresentação convincente e que possa levá-lo à vitória de forma consistente. Não há convicção para isso porque o time é muito fraco, o treinador é muito fraco, ele tem uma dificuldade imensa para fazer a leitura do jogo. Tinha a possibilidade de tentar fazer uma mudança de 3 jogadores pelo menos no intervalo para tentar mudar o posicionamento e o comportamento da equipe, mas na realidade ele limitou-se a fazer uma substituição óbvia, 2 aliás, mas que não mudaram a fisionomia tática da equipe. Então, a gente, claro, muito preocupado, sempre todos nós aqui muito preocupados com o futebol de Campinas, com o Guarani, com a Ponte, num momento delicadíssimo do Guarani. Delicadíssimo, é metade do primeiro turno e o Guarani tem 4 pontos ganhos. É muito pouca coisa, né? É uma pontuação ridícula, uma pontuação que nunca o Guarani teve na sua história. Se nós puxarmos todas as estatísticas aí, é o pior início de campeonato da história do Guarani. Se você fizer por percentual, a coisa chega perto de 15% de aproveitamento. Então a gente até que tenta, não, vamos lá, vai mudar, a estatística é favorável. O Guarani tem 6 vitórias contra 3 derrotas diante do Operário, é um adversário que em Campinas sempre ganha. Quer dizer, tentamos levar a torcida, foi um público pequeno, mas entusiasta no início do jogo. A gente tenta hipotecar um voto de confiança, mas sem convicção. É mais à base da motivação. Nem é função nossa, mas é uma grande preocupação com aquilo que está acontecendo nesse momento com o Guarani. E um rebaixamento do Guarani a esta altura é ruim, péssimo para todo mundo nesse momento de reconstrução do clube, ruim para a torcida, ruim para a cidade, ruim para a imprensa, para todos nós. Mas quando a bola rolou, ficou até uma sensação, por uma blitz pequena inicial, até por volta de 10 ou 15 minutos, de que o Guarani poderia mudar essa história. Mas, infelizmente, de uma hora para outra, o time começou a errar passes, existia um buraco muito grande entre o meio-campo e o ataque, jogando com volantes e não jogando com meias, jogando com atacantes e a bola não chegando nesses atacantes, jogando com uma improvisação que nunca deu certo do João Vitor na lateral direita, que eu não sei quem é que inventou isso, com 2 laterais no banco, com 2 especialistas no banco, sem qualidade no ataque, e ele inventa de início o João Vitor na lateral direita e deixa o Ian Henrique e o Diogo Matheus no banco. Então, quando vimos isso, apesar da nossa tentativa até de tentar impregnar no torcedor um pouco mais de otimismo, nós começamos a ver que as pretensões de vitória do Guarani iam se diluindo minuto a minuto à medida em que o tempo passava. E eu, por volta de 37, 38 minutos do primeiro tempo, quando acionado aqui, dentro da nossa jornada pelo Roger Williams, eu disse, olha, ou o Guarani começa a jogar de novo e pelo menos sobe um pouquinho essa marcação e pelo menos tenta se impor, pelo menos tenta ter um pouco mais de autoridade, a autoridade de quem joga em casa, ou ele vai tomar o gol ainda no primeiro tempo. E a 40 minutos e 30 segundos sai o gol, aliás, um golaço do Maxwell, mas uma tirada de cabeça também defeituosa por parte do Pedro Henrique, o homem que entrou hoje, que foi uma das novidades, o terceiro atacante, e aí não teve jeito. Pegou um voleio sensacional, o Maxwell, que nem tem bola para isso, e botou a bola no cantinho, quase batendo na trave, antes de se alojar na lateral da rede, pelo lado esquerdo do goleiro Vladimir. 1-0, e aí os nervos que já não estavam no lugar,
se destroçaram de vez e o Guarani não jogou mais. Essa é a verdade. Não jogou mais, fez o gol, é verdade, mas o impedimento no nascedouro da jogada ficou caracterizado. Tudo bem que ele foi bem antes do cruzamento, mas no momento em que o Reinaldo recebe a bola e começa a articular a jogada que originou o cruzamento, ele estava impedido. Acho que andou de forma correta, apesar de muito rigorosa o VAR. E aí uma ducha de água fria, eram 49 minutos, 50 minutos do segundo tempo, de repente sai a bola, o Guarani retoma, poderia tentar virar, e aí vem a anulação do gol. E na anulação do gol, aí essa ducha gelada, e o Guarani não teve outra alternativa que não perder o jogo. Não mereceu outra sorte na partida, ainda teve um belíssimo chute, né, executado pelo Ayrton, que para mim entrou bem no jogo, fez o gol e propiciou para mim também a defesa do jogo por parte do Rafael Santos, defesa do jogo, defesa espetacular, depois que ele já tinha feito o gol que foi anulado. Então, entrou relativamente bem, mas foi muito pouco para um time que está na situação em que está e que precisava desesperadamente da vitória. O Guarani não pode reivindicar nada de diferente e, dentro do jogo de hoje, não. E, infelizmente, eu acho que não vai ter outra alternativa. O treinador perdeu a mão. O treinador provou a sua fragilidade e provou a sua dificuldade para fazer a correta leitura do jogo com, claro, a bola em andamento. E aí, em função disso, não vai resolver, porque o problema é da fragilidade do time. Mas ainda assim, é óbvio que alguma coisa tem que ser feita. E se trocar todo o elenco agora, não é possível. Nem é o momento, nem existe a abertura para contratações, que só vai ocorrer em julho, na janela de meio de ano. Então alguma coisa terá que ser feita. Eu espero o pronunciamento de alguém da diretoria, do presidente. Toninho Cecílio já falou com a gente essa semana na quinta-feira, e eu espero sinceramente que alguma satisfação, alguma palavra de alento, alguma coisa em nível de um novo planejamento, de uma nova estratégia seja passada para o torcedor bugrino, que está desesperado, sofrendo muito, com um time que é um dos piores, um dos mais fracos da história gloriosa do Guarani Futebol Clube. Ao final, uma grande decepção para todos nós. O Guarani perde em casa e entra num funil perigosíssimo, extremamente complicado, no sentido de tentar se manter na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano de 2025, meu caríssimo Edu Pinheiro.